Eu acho que tanto a maturação quanto a charcutaria são duas grandes ondas que vão passar e que daqui 2 anos a gente vai estar olhando para trás e falar assim, mas falava-se disso. Mas se fosse sintetizar em etapas, assim, como é que tu separa para ter um pescado de qualidade, fazendo o mínimo viável? 90% da qualidade do pescado, ela é definida nos 10 primeiros minutos que o pescado sai da água. 30, 40, 45, 60, algumas embarcações até 90 dias no mar pescando. Então o peixe que entrou primeiro, ele vai pegar esse ciclo todo, né? Então a gente pode afirmar que 70% da mesa do brasileiro já é com peixe... Ah, não, com certeza. Cara, tem um amigo comum que eu acho muito foda, que é o Jerônimo ali, ele sempre fala o lance, cara, a maturação não é pra agregar sabor, ela é para uma técnica de conservação. A minha opinião é polêmica sobre isso. Eu acho que tem muito marketing, engana-se muito o consumidor, tem uma abordagem que o peixe maturado é melhor do que o peixe não maturado, quando na verdade nada é mais perfeito do que a própria natureza perfeita. Então a grande questão é essa: como é que profissionais de gastronomia como a gente, chefs, donos, líderes, estudantes, todo mundo que vive essa rotina, como é que a gente cresce de verdade na carreira se o que faz diferença ninguém ensinou? Liderança, gestão, comunicação, inteligência emocional, capacidade criativa e de inovar. É isso que separa quem fica parado de quem evolui. A ECOA é a comunidade que desenvolve essas habilidades. E esse podcast traz histórias de quem já passou pelo fogo e aprendeu na prática. O sucesso deixa rastros. E a gente faz essas histórias ecoarem. Esse episódio é apresentado por System Vac, seladora vácuo profissional para quem leva a cozinha a sério. Eu sou a Thalita Koller. Eu sou o Ricardo Dornelles. Isso é o ECOA Podcast. Fala galera, mais um episódio aqui do ECOA Podcast, a gente tá no Congresso Raízes e agora tenho a honra aqui de estar com um cara que eu admiro pra caramba, velho. Obrigado, primeiro podcast dele, segundo o Rodolfo aí. Vai ver. Que é o do Rodolfo, do Projeto Amar. Cara, fala um pouquinho, pra quem não conhece, sobre o projeto, como é que nasceu isso, assim. Então, um cara que assistiu agora o workshop e ontem não consegui ver a palestra, mas um cara super apaixonado, com muita verdade, muito objetivo, assim, brilho no olho. Isso é, cara, inspirador, assim, bizarro mesmo. Sim. Fala um pouquinho sobre isso, assim. Eu falo. Se deixar, a gente vai até... Não, eu falo, mas antes queria agradecer a oportunidade de estar aqui, levar a mensagem do projeto para frente. Dentro do Congresso Raízes, né? Que é impressionante a estrutura. Então, obrigado pelo convite. Obrigado à galera do Congresso todo, e tá todo mundo de parabéns. Bom, o Projeto Amar nasceu em Ilhabela, né? Na comunidade do Bonete, uma comunidade isolada. Sempre foi, até 2017, com ausência de luz, de energia elétrica, e a gente convivendo muitos anos, né, com essa história da pesca artesanal em comunidades isoladas e tradicionais, foi natural para a gente tentar, de alguma forma, valorizar, né, esse trabalho que ele é feito assim de forma muito invisível, né? Sim. Então você pensa que assim, a pesca artesanal ela representa 60% de todo o pescado capturado no Brasil. Uau! Eu achei que era muito menos, cara. Não, e metade desse volume tem mulheres envolvidas no processo, né? Caramba. Ou da própria pesca, ou então da despesca e manejo, limpeza, beneficiamento, alguma coisa relacionada, tá? Então, assim, você tem um mundo... 60% da pesca geral é artesanal, e dentro desses 60, quanto que é? 50% tem mulheres envolvidas na cadeia. 50% disso tem mulheres envolvidas, que é na parte de beneficiamento. Não só, por exemplo, no Nordeste, as marisqueiras quase todas são mulheres, né? Sim. As catadoras, marisqueiras, né? E aí, no Sudeste, você tem muita mulher envolvida na pesca da lula, na pesca na pesca dos peixes de pedra, né? São, que a gente chama de pencas, os pescados não convencionais e tal. E no final, a pesca industrial, ela acaba usando não, né? Ela acaba compartilhando, vamos dizer assim, a cadeia da pesca industrial para poder distribuir esse pescado. Tá. Só que na hora que chega para o consumidor final, ele não consegue diferenciar o que é artesanal do que é... Vamos supor, você vai no supermercado da sua preferência, né? Aí tá lá o peixe no gelo, tá? O que foi capturado de forma artesanal, que é a grande parcela, e o que foi capturado de forma industrial. Cara, não né? sabia, cara. Que loucura. Esses dados estão disponíveis no Ministério da Agricultura, eu acho que são 787 mil, quase 1 milhão de pescadores artesanais cadastrados no Brasil. Uau! E tem uma grande parcela que a gente, assim, o Projeto Amar, ele não é muito estatístico, a gente é mais, vamos dizer assim, nesses anos todos, 2 décadas, 20 e poucos anos,
mais fazedor mesmo, sabe? Entendi, sim, sim. Mais mão na massa e mostrar que é possível a transformação. Mas enfim, a nossa história nasceu em comunidade tradicional e a gente percebeu que é uma realidade não só do Brasil, mas do mundo inteiro, né? Então, assim, uma comunidade isolada, não valorizada, é uma família sem renda, que sai do território para buscar uma vida melhor, deixa esse território vulnerável, aí você tem uma violação do meio ambiente, você tem uma invasão da pesca, você tem uma exploração da floresta, você tem uma perda de cultura, tanto gastronômica quanto arquitetura, quanto de saberes e fazeres, né, das comunidades. E isso é um copiar e colar, assim, em todos Sim. os lugares, né? Então a gente começou a se dedicar no começo o projeto não era nada, assim, ele era simplesmente, meu, você não sai daqui, sabe? Fica aqui, porque isso faz um bem muito grande para vocês antes de tudo e depois pro próprio país que vai chegar e vai encontrar um território ocupado com a biodiversidade e com a diversidade social que essa população traz para cada região, né? O Brasil é muito plural, né? Sim. E aí, bom, a gente começou a desenvolver técnicas de preservação de pescado sem energia elétrica, porque dessa forma a comunidade podia ter mais recursos de alimentação no primeiro momento, que é o que a gente chama da pesca de subsistência, que é quando você pesca para comer, mas uma comunidade sem luz, sem energia, sem patrimônio naval, o caiçara, o pescador acaba vivendo mais da floresta do que do mar, Do que do mar. né? E o mar tá ali, né? Mas o mar é sempre muito bravo, né? Sim, sim, Nessa sim, questão. sim. Então ele é um mar que, putz, não é para qualquer um. Aí Sim. você sai, afunda, não volta. Tem todo aquele Sim. mistério, né? E você não consegue pescar todos os dias. Então, você pensar o fogão, a lenha se movimenta com a lenha da floresta, a canoa vem da árvore da floresta, o remo, né, o barro, a casa, o pati, quase tudo é da floresta. A caça também é da floresta, Sim. os tubérculos, a taioba, tudo um pouco da floresta. Eu não sou caiçara, mas fiquei apaixonado por esse universo que não que a gente chama os povos que vivem do mar, né? Que engloba a cultura caiçara e outras culturas também. E aí esse trabalho de você gerar autonomia, uma alimentação melhor e depois, consequentemente, um incremento de renda, porque se a pessoa vende um peixe fresco por um valor muito baixo, mas se ela beneficia na comunidade, consegue comercializar, a renda é maior, então Sim. você diminui o impacto da pesca e você aumenta, né, o impacto com uma renda adicional. Foi o que sempre moveu a gente, foi assim que o Projeto Almar nasceu em 2004, Mas né? como é que tu foi parar, assim, pra perceber isso? Como é que tu foi parar nesse lugar pra perceber isso? Nossa, Tu não é de tu é de Ilhabela. Não, eu sempre pesquei desde o dia que eu nasci. Tá. Assim, me lembro 3 anos, 4 anos pescando já. Tem foto até. Mas minha vida sempre foi no mar, na pesca. Sim. E naturalmente você vai buscando esses lugares mais isolados, onde você tem mais condição de pesca, onde você, né, você Sim. vai fugindo das capitais, né? Aham. Então, eu cheguei lá, assim, por causa da pescaria mesmo, né? Mas é muito bonito, é muito, é muito mágico você ver como, porque o peixe é o único animal que você consome, mas não vê, né? Porque vamos supor, qualquer outro, tá? Por Tu mais raro que não seja. escolhe, né? Não, ele tá debaixo d'água, É. né? Então A você não tá ser uma pesca sub da vida, alguma coisa assim, mas que Exato. também... Não, mas você tá num universo líquido, né? Sim. Então, assim, é muito bonito você ver, né, esses povos, essas comunidades entendendo essa leitura da natureza sem conseguir enxergar de fato, Sim. né? O pescado, o que está acontecendo ali, sabe? Esses movimentos das marés, se vai correr de sul, se vai correr a leste, se está de reverso, no ponteio, na maré de quarto de lua. Então, é tudo muito, para mim, assim, sempre foi tudo muito fascinante, né? Uma beleza assim muito ampla. Sim. Então, a vontade de levar essa mensagem para frente foi a grande força inicial do Projeto Almar, né? Que era
calma, tem muita gente fazendo coisa bonita e que não está conseguindo se comunicar por falta de espaço, por falta de oportunidade, mas também não está sendo valorizado por falta de recurso, porque também essa valorização, ela passa por um pouco de dinheiro no bolso, né? Claro, Senão, claro. assim, uma coisa é o final de semana, sem luz, que você vai lá com a sua família, viver aquele momento, Sim. e aí você... Viver nessa condição é completamente diferente, né? Pronto, falou Porra, tudo, sim. não Porra, precisa nem... não tem Sim, como, né, cara? sensacional, né? E cara, e hoje o que que vocês fazem, assim, com o Projeto Amar? Como é que é a tua rotina? O que que tu faz, assim? Vocês chegaram a mapear a comunidade? Enfim, hoje vocês só atuam em Ilhabela. O Projeto Amar saiu do Brasil já tem uns 3 anos que a gente tem atuações em muitas comunidades dentro do Brasil, óbvio, prioritariamente fora do Brasil. Mas assim, para organizar o raciocínio, o Projeto Amar é um instituto, Tá, a diferença é que a gente autofinancia as nossas iniciativas sociais perfeito. através das vendas dos produtos que a gente tem no laboratório. O laboratório é um centro de pesquisa e desenvolvimento de produtos que foi inspecionado pelo governo do estado de São Paulo, então a gente hoje está regularizado e a gente comercializa esses produtos em alguns canais, pouquíssimos, a nossa produção é bem pequena. Ela é mais uma produção de comprovação de tese de que é possível Fazer isso, sim. Muito Entendi. mais do que uma indústria que quer se expandir. Então esse é um ponto. E o outro ponto que em 2021 a gente criou um programa educacional chamado Escola de Alimentos do Mar, Tá, que é um programa educacional organizado em 11 módulos com 9 professores. tá. Então, desde comunidade tradicional, pesca artesanal, sustentabilidade, anatomia, reações físico-químicas, Iquejimexe, arcutaria do mar, tudo sobre atum, ostra-vieira, mexilhão, fermentação em proteínas sólidas, quer dizer, um painel grande onde as pessoas têm a oportunidade de estudar e ter acesso aos protocolos de forma técnica e prática para multiplicar isso nos seus restaurantes, em casa, nos projetos que quiserem. Então, assim, é muito mais um open source, mas com esse recurso somado a recurso da venda do laboratório. Dos produtos. Exato, a gente transfere esses recursos para o Instituto. Para ser sustentável no sentido. No fundo é assim, é uma forma de não ficar pedindo dinheiro o tempo todo. Entendi, sim. Mas óbvio que as contribuições são muito bem-vindas, as doações, os editais e os programas de iniciativa pública e privada, mas eles são instáveis, né? E quando você quer ter um trabalho de médio e longo prazo, essa quebra de recurso impossibilita a estruturação de equipe, a montagem de uma narrativa sólida, que ela continue persistente. Então, você chega numa comunidade, você fala que você vai fazer um trabalho, mas de repente você não está mais lá. Então, toda essa... Então, tudo isso é muito cuidadoso, Sim, né? como é que eles vão encarar isso, né, também na comunidade? Pô, que massa. Então, a nossa história começou atuando nas comunidades da ilha, principalmente na do Bonete, com a distribuição de gelo gratuito, as capacitações para a qualidade do pescado e a transferência. O peixe, ele tem muitas cadeias, né? Ele tem muitos atravessadores. Então, o que a gente queria é que o pescador vendesse direto o máximo possível. E para isso ele tinha que ter um peixe muito bom. E eu tava comentando antes de começar a gravar aqui, né? A gente fez uma expedição, cara, lá Vou pegar uma aguinha aqui. Tá? Claro, quer com gás ou sem gás? Eu quero com. E, cara, eu comprei camarão, comprei peixe direto com o pescador. Cara, é absurdo a diferença de preço que seja num mercado de peixe. A diferença... Quantos atravessadores... O cara que come, pega no mercado, ou pega no mercado público 12. que seja... Quantos atravessadores? 12 atravessadores? Média, é o pescado. Desde a cadeia com mais atravessador. E quem são esses caras? Começa no mar. Né, os barcos grandes que tiram das embarcações pequenas, que não conseguem levar por falta de diesel, ou pela distância, tal. Sim, porque peso também tá ali. Às vezes começa na costeira, o cara passa comprando na comunidade, aí esse cara bota numa cooperativa, ou bota num Ceasa, o Ceasa bota na pedra. E esses 12 é... 7, 12, depende da região. Mas... Norte, por exemplo, 12. Nossa, cara. E quanto tempo demora para chegar na prateleira, vamos dizer assim? Nossa, passar assim, nesses 12? O pescado, ele, assim, do momento que ele sai do mar, às vezes as embarcações ficam
30, 40, 45, 60, algumas embarcações até 90 dias no mar pescando. Então o peixe que entrou primeiro, ele vai pegar esse ciclo todo, né? E depois tem todo o que é a chamada... Cara, é muito tempo, muito cara. tempo. É muito tempo. Em média, então, o brasileiro come... Peixe com 40 dias, 45 dias da pesca. Caralho, velho. Nossa, Alguns... muito tempo. Tem casos que não. Obviamente, né? Se você tem acesso a uma distribuidora local, um pescador local, etc. Principalmente restaurantes de alto giro. Mas assim, você imagina um barco de atum que chega para fazer a despesca. Quantos dias o cara tá no mar, né? Que foda. Cara, tava vendo no workshop de hoje ali, o lance, né, da cadeia inteira ali, que tá desenhando. Eu morei em Porto de Galinhas já há um tempo e pescava pesca sub também. Tem um amigo de infância de lá que é mergulhador, etc. E eu só tava mandando pra ele. Eu falei, cara, é meio... Ele também pesca de jangada, etc. Eu falei, cara, se tu fizer isso aqui vai mudar já absurdamente a qualidade do pescado que tem. Sim. E, cara, se fosse falar num processo técnico, tá? Daí vamos falar da técnica aqui, mas não vai dar tempo, obviamente. Mas se fosse sintetizar em etapas, assim, como é que tu separa desde o cara que pescou, pra ter um pescado de qualidade, Sim. fazendo o mínimo viável, né? Sim. Porque tem um mundo ideal ali, Lógico. etc., que é Sim. muito distante, que tu comentou até. A gente tá no 2 de 10. A gente tá mirando no 10, mas na verdade a gente tem que mirar no 3, né? Qual que é o mínimo viável pro cara que, sei lá, que tem um fornecedor ou que, né, enfim, que ele pode chegar e ter um contato a mais e falar, cara, ó, se tu fizer isso aqui, se conseguir fizer isso aqui, eu pago mais caro no teu peixe, mas tu vai me entregar um produto muito melhor. O que é que... É assim, vamos dividir isso primeiro em 2 etapas, que é a parte primária, que trata do peixe fresco, quando ele sai do mar e chega até você fresco congelado, tá? Tá. E depois você vai ter a parte de beneficiamento, que é a secundária, quando você transforma esse pescado em alguma coisa com maior agregado, um defumado, um salame, uma conserva, etc. Na parte primária, acredite se quiser, mas 90% da qualidade do pescado, ela é definida nos 10 primeiros minutos que o pescado sai da água. É muito rápido, cara. Então depois... E fica 40 dias na... Putz, meu. Então aquela coisa, depois você pode colocar ouro no gelo, que a coisa não vai adiantar nada, sim. É aquilo que a gente fala do ponto de vista mais antroposófico, né? A vida nos deu muitos talentos e dons. Ela só não deu o dom de reestabelecer a vida, né? Sim. Então, a partir do momento que o peixe sai do ambiente perfeito, que é a natureza perfeita, já que a natureza rege, né, a vida, sim, certo? Ele deixou de ter a vida, então ele deixou de ser perfeito. Né? E dali, o que você pode é controlar a velocidade com que ele vai piorando, mas ele nunca vai ser melhor do que ele perfeito na natureza perfeita. Né? Mas isso tu tá dizendo o ideal seria simular a natureza dele. Exemplo, eu vi que tem umas embarcações ali que tem já com água salgada, ali o peixe fica vivo, ele vai vivo, desembarca vivo, correto? Essa seria o ideal. O Brasil tem uma série de legislações, eu não sou especialista em legislação, mas assim, o desembarque do peixe vivo, a comercialização de peixe vivo eu sei que não é permitida, mas o desembarque de não peixe... sabia disso. Porque o Japão inteiro comercializa peixe vivo. Eu não sabia disso. Então você vai lá, você escolhe, daí o cara resolve ali para você. Tá. Mas no Brasil, mas o desembarque de peixe vivo talvez seja permitido, não sei, posso estar errado aqui, equivocado, não quero ser Não, com certeza injusto. Tu ia saber disso se fosse. Então, E aí, mas o grande tabuleiro de xadrez o que rege a vida é a energia. Sem energia não existe vida. Então, se você imaginar que uma célula depende de energia para estar viva e uma célula morta, no momento que ela não tem mais energia, ela fica disponível para a bactéria, então o quadrilátero se eu tenho um peixe que ele gasta pouca energia, ele tem bastante energia retida, ele fica muito mais tempo indisponível para a bactéria. Se eu tenho um pescado que gastou muita energia antes de morrer, essa célula já está vulnerável à permeabilidade de bactérias do próprio ambiente do organismo do pescado, que na hora que ele morre, a energia para de fluir, que é gerada pelo o H2O, né? A guelra filtra, então o oxigênio entra no sangue, o sangue, através do elemento fósforo, manda
energia para dentro das células que compõem os grupos de energia, adenosinas de trifosfato, adenosina de fosfato, monofosfato. Quando esse grupo de energia acaba, ainda tem um residual de energia de emergência, que são os glicogênios, que é uma fonte de energia que não é produzida pelo oxigênio, é uma reserva, então uma energia anaeróbica. No momento que isso tudo cessa, você imagina que a célula do pescado ela tem 60%, 65% do peso do pescado é água. Sim. Nosso organismo é 30%, Nossa, do porquinho, da galinha, do Tá. boi, 30%, 35%. Do peixe, algumas espécies chegam a 80% do peso Nossa. água. Como a água é um alimento da bactéria, né? Ela hidrolisa, né? Ela é um grande trilho de transporte, né, no organismo. Ah, entendi. Então, o que acontece? Essas células são violadas, tanto que o cheiro do peixe, sabe de onde ele vem? Da onde? Ele vem do rompimento da membrana celular e da volatização dessas inosinas que estão presas dentro da célula. Então, se o peixe cheirou, porque assim, no fundo você tem seu cheiro, o polvo tem o cheiro dele. Sim. Eu tenho o meu Se cheiro. eu morrer, eu vou ter um cheiro diferente. E o pampo tem o cheiro dele. Uhum, Então, quando uhum. isso tudo volatiza, no fundo, o que é? Cara, essas inosinas, esses outros elementos sendo expostos, né, por violações daquilo que a gente chama de autólise no início, que é quando as bactérias se Se consomem comem entre do meio. elas, tá? Então, e depois elas abrem um caminho para putrefação, etc. Então, tá com peixe com Bah. cheiro já tá... Do ponto de vista técnico, assim, né? Então a gente pode afirmar que 70% da mesa do brasileiro já é com peixe... Ah, não, com certeza. Tem um número assim, alguma coisa? Eu não sei te dizer, mas assim, a legislação, Mais do que a ela metade. trabalha com índice de BVT, bases voláteis totais, né? Que é bem permissivo no Brasil, porque senão você não come peixe, né? Sim, Então as não tem pessoas não como. conseguem Em vez de comercializar. resolver lá na ponta, eles tentam resolver no final, flexibiliza né? um pouquinho aqui, mas Entendi. eu também, de novo, eu não sou veterinário nem engenheiro de alimento, eu sou um pesquisador. Então, mas assim, em termos da qualidade, vamos dizer assim, do 10 de 10, na hora que você tem violação de célula, você tem uma perda significativa de qualidade, isso tudo volatiza, e no momento que isso tudo volatiza, você sente esse aroma, né, que é quando em casa, ai, tá cheirando peixe, não, peixe aqui você não vai fazer, Sim, não tem muito isso, sim, ai, que cheiro de peixe, liga o exaustor, abre a janela, tal, mas é porque realmente você tá com peixe muito ruim, né? Muito ruim. E quando você vai nos bons restaurantes, principalmente japoneses, evidente não é todo mundo que tem acesso, acaba que é de fato um privilégio, mas quando você está presente nesses ambientes, você vê que não tem cheiro, né? Porque a matéria-prima é muito boa, muito bem cuidada, né? Então esse trabalho a bordo é o nosso grande esforço de encontros comunitários e capacitação, porque, olha, para você ter ideia, um pescado mal cuidado, ele em 10, 20, 30 minutos ele está impróprio. Nossa, cara, é muito rápido. Depende do sol, você está no Nordeste, por exemplo, uma jangada, Sim, 38 graus na sombra, é muito rápido. Ao contrário de um pescado bem cuidado, ele pode ter até 20, 30 dias em estado perfeito de consumo, com uma qualidade muito alta. Tá. Então você imagina um pescador artesanal, ele chegou, voltou com aquele calor, não dá nem para tomar um café, vai vender o peixe, o cara paga mal, fala que tá ruim, normalmente tá. Versus ele falar o seguinte, não, por esse preço eu não quero vender, com a certeza de que amanhã vai continuar excelente, depois de amanhã melhor ainda, e depois e daqui 10 dias também. Então é uma transferência de poder, vamos dizer assim, econômico, muito interessante. Claro. Aonde a chave do cofre tá com ele, assim mesmo, se não quiser tá tudo numa boa, também não vou me estressar, eu só quero vender pelo preço que acho justo o meu trabalho, né? Sim. Então é um pouco isso, a métrica, sabe? Entendi. E aí o cara embarcado, então, nos primeiros 10 minutos é o que conta 90% da qualidade do peixe. Sem dúvida. O que seria o minimamente viável ali? O cara fazer a morte cerebral, que é considerado o IQGME, tá? Né? A sangria do pescado, retirar o sangue do organismo para ficar indisponível para a bactéria. E, se possível, passar o araminho na medula, na coluna vertebral, que é o chamado Shin-QGME. Ah, tá. Isso é isso que eu queria perguntar. Shin, que é nervo. Shin e QGME. Então ele morreu por morte cerebral com a neutralização do sistema nervoso. Tá, e a lógica, tu tá explicando qual que é a lógica do sistema nervoso, assim, de tu destruir o sistema nervoso.
Porque assim, o peixe é o único animal que morre por exaustão. Tá. Esse tema é... Ele morre afogado, vamos dizer assim, né? Ele morre exausto, né? Ele Sim. sai, ele fica se debatendo no barco, se debate o tempo todo. E aí ele fica já sem energia, e daí ele busca alguma fonte de energia, não consegue, fica ali quietinho, você acha que, nossa, ufa, o peixe morreu, mas na verdade ele ainda está tentando sobreviver, gastando aqueles glicogênios. Por quê? O coração no nosso organismo é o único órgão que trabalha de forma espontânea, ele funciona sob pressão. Tá. O coração tem um músculo chamado feixe de Eys. O que o feixe de Eys faz? Ele, sob pressão, ele continua mandando sangue pro teu sistema. É um motor, né, que tá ali. Exatamente. Na hora que ele continua bombeando essa estrutura toda, ele continua alimentando de uma forma reduzida, porém ainda eficiente, os seus órgãos de fósforo, que é o que transporta oxigênio para dentro, que é a base da energia. Então o que acontece? É como se você tivesse, bater na mesa aqui, em coma, e ninguém desligasse o equipamento, as máquinas, porque o teu coração está batendo, ou seja, Sim. os seus órgãos estão funcionando. Tá. Tanto que você tem que ser alimentado. Tá. Né? Sim. Porque de repente você pode voltar à vida. Sim, o fisiológico tá rolando ali. Exato. Tá tendo que se hidratar. Pronto. Tá. Então quando um peixe para de se debater, você imagina que muita coisa está acontecendo ali dentro ainda. E tudo isso que está acontecendo... Não, eles estão apagando fogo lá dentro, as células estão... Exato. Entendi. E tudo isso que está acontecendo está fazendo com que esse pouco de energia que restou seja consumido. Ah, entendi. E o prejuízo assim, de qualidade, né, de vulnerabilidade é alto, mas o prejuízo de sabor é mais alto ainda, né? Porque quando o corpo gasta energia, sabe quando você vai na academia ou quando você vai ajudar nas compras? Sim, dá uma corrida, às vezes para. Exato, e o teu corpo fica com aquela sensação de dor em algumas partes e produz ardência, ácido lático. sim. Então, o corpo, quando falta energia no nosso organismo, que é o que predispõe o rigor mortis, mas quando ele falta energia, o organismo todo se acidifica. Né? E a base do sabor do pescado é o umami, né? Que é o peixe, né? Que é o glutamato. Tá. Então, como uma molécula de proteína ela é composta, no português simplificado, tá? Por ácido glutâmico. Tá. Então, na verdade, quando o ácido se sobrepõe ao glutamato, você tem uma presença de glúten muito menor, né? Então, o peixe fica super acidificado, né? Entendi. Então, fica aquele peixe com gosto metálico, com gosto de fósforo, né? E isso é uma defesa que o organismo gerou pela falta de energia, né? Tá, mas o que ele tá dizendo ali pro organismo? Cara, vai vir alguma coisa aqui, nós temos que matar se vier. Então eles acidificam, diminui ou aumenta o pH? Diminui, deixa ácido, né? O pH é uma escala de 0 a 14, onde o 7 é neutro, né? Então de 7 a 14 é alcalino, onde as bactérias se proliferam, e de 0 a 7... Se fosse falar uma criança de 5 anos, é que de 0 a 7 não tem comida para ele ali, de 7 a 14 tem comida. Exato. Tá. Exato. E aí fica então é uma super defesa para... Entendi. Mas que tem um prejuízo de sabor muito grande. Então muitas vezes o peixe está bonito, porque você comprou ele rápido, ele não oxidou, ele não teve tempo de putrefação, mas ele gastou tanta energia que na hora que você come, ele tá borrachudo, ele não tem textura, ele tá super ácido, ele tá com gosto de água, porque ficou no gelo muito tempo. Então tem uma série de fatores ali que acabam influenciando. Né? Entendi. Então, né, quando a gente faz o Shinkejime, ele serve para não ter para continuar esse a gasto máquina, de energético. Para continuar a máquina funcionando, vamos dizer assim. Ao contrário, para desligar todo o sistema. Sim, mas os órgãos, o coração tá bombeando. Com o Shinkejime não, com o Ikejime sim. Ah, tem essa diferença. Porque o Ikejime é só a morte cerebral. Tá. Mas o Shinkejime não. Ele desliga tudo de onde está agora. Tudo, E não se comunica mais. Nada. Então toda a energia que ficou ali vai ficar ali pelo tempo que o organismo aguentar. E então, um é melhor que o outro?
Totalmente, o Tá, o Shinkejime é o mais Shinkejime completo. é o premium da, vamos dizer assim, Não, da, mas da- é assim, se você já fizer o Ikejime, você já Já tá lá tá- na frente. Ah, Puxa, entendi. já é sensacional, assim. Tá, tá. Principalmente para as comunidades, né, que muitas vezes não tem um recurso das ferramentas, etc. Nossa, já é um espetáculo, assim. Tá, e o E- cara desembarcou, no caso, pescou o peixe, fez o Ikijime, que é morte cerebral. Fez a sangria, cortou a artéria, Ah, tirou tá. o sangue do peixe, Tá, o cara tá na jangada, faz isso, ali, qual que é o amarra o próximo? peixe e deixa sangrando. Tá, Se ele tiver gelo, que prioritariamente as comunidades que a gente procura atuar são as que não têm, não então tem nosso gelo, foco é: tá. Rô, vamos para Baía de Todos os Santos ou vamos para Santa Luzia do Paraitim. Prioritariamente, se tiver só uma data, eu prefiro essa que está muito isolada. Tá. Mas, evidente, o foco é Sim, a que pesca tu vai dar um artesanal. recurso de conhecimento para esse cara transformar o produto que ele tem porque lá. ali está em situação de mais vulnerabilidade, Sim, né? sim. Mas aí a gente vai encaixando essas agendas, né? Uhum. E se ele tiver gelo, o ideal é que o peixe vá para o gelo junto com a água do mar, que chama lama de gelo. Que no fundo é o quê? Uma equalização de íons. Por quê? Como o peixe nada no ambiente salino, ele tem água, ele tem cloreto de sódio, ele tem sal no organismo. Dentro do. Tá. E eu não sei se você sabe a definição de osmose. Que é a troca De água com cloreto de sódio. cloreto de sódio, tá. Então, o cloreto de sódio é o único elemento que ocupa em partes iguais o espaço do H2O. Entendi. Mas isso serve para dentro ou para fora. Então, se tem sal aqui fora, o peixe vai mandar água para fora. Mas se tem entendi. sal aqui dentro e água doce aqui fora, ela vai entrar no pescado também. Então se tem o gelo tá, ali, E ele o gelo vai derrete. equalizar. Tá. Não, bom, se tem o gelo derrete, o peixe está nesse gelo que derreteu, essa água doce Tá. vai entrar no pescado. Vou fazer uma pergunta, talvez seja uma pergunta burra, mas Imagina. não existe pergunta burra. Não existe pergunta burra. Tem algum gelo salgado que os caras consigam colocar a porcentagem de sódio nele e que não tem esse problema? Então, simplesmente você pega a água do mar e equaliza, entendeu? É uma coisa tão simples que não custa nada. Todo mundo fala, eu posso levar sal. Bom, você pode, mas você tá no mar, é só jogar. Né? Sim, tu vai aumentar a porcentagem de sal dali, muito fácil, perfeito. Mas tem um trabalho do projeto Tamar, na Bahia, com o Gui Marcovaldi, que a gente foi fazer esse projeto junto com o Alex Atala também, que são os peixes de alta profundidade, de 1.000, 2.000 metros, e que eles fazem gelo com água do mar para na hora que essas criaturas que vivem em 2.000 metros de profundidade embarcarem, ela já encontrar essa temperatura de 5, 6 graus, que é a temperatura que elas vivem, tá lá, tá? salgada. Perfeito. Então aí ele acaba não equalizando, porque você sempre tem uma perda de temperatura ali na transição, tal. Então eles trabalham só com gelo já salgado, que é até difícil de ficar em estado de gelo mesmo, porque... Sim, o sódio impede de congelar, né? Pronto, Tá, beleza. Capturei ele, Ikejime. Tem um negócio que tu falou que eu queria recapitular só. O lance visual dele, às vezes, não quer dizer que tá bom, porque pode estar com ácido lático com pH, no caso, baixo, e visualmente ele tá com uma cor assim de fresco. A coloração do pescado ela está muito relacionada à oxidação. Tá. Então, assim, se você tiver contato com oxigênio... Não, ou gelo, por exemplo, de água doce, né? Entendi. Ele vai alterar completamente a cor do teu pescado. Se você equalizar com água do mar, vai manter a coloração. Tá. Né? Que é uma apresentação bonita, assim, brilhosa e bonita, né, para o consumidor. Mas não só isso, tá? Muitas vezes não tem o recurso do gelo e o peixe fica no convés. Convés então, é o convés do barco. Tá. Né? Então ele está exposto o quê? À luz do sol e também ao oxigênio, né? Tá. Então nesses casos a gente usa cobertor velho, toalha velha, lençol, molha, né? Para esse peixe ficar ali protegido desses elementos que ajudam na oxidação. Então um peixe ele pode estar com uma aparência estranha, mas muito bom do ponto de vista técnico, né? De proteína. Mas às vezes ele pode estar muito bonito e com a proteína. Por isso que esse quadrilátero, o olho, guelra, escama, ele é importante. Assim, ele é um indicador importante, mas ele não define tudo. Não define, tá. Não. E aí o cara saiu do barco. O que depois é importante de
ou não alterar, ou fazer alguma coisa que ajude a ter um tempo de conservação maior, ou existe algum processo que se faz depois que saiu da embarcação ou não? Existe, claro, com certeza. Primeiro, assim, é você transportar o peixe no barco, caso você tenha gelo, dentro dessa lama de gelo, que é o gelo com água do mar. Tá, lama de Isso, gelo. isso vai te trazer 3 benefícios. Uma temperatura homogênea no corpo do pescado. Tá. Então, às vezes ele fica só no gelo, ele fica um gelinho por cima, um gelinho por baixo, você nunca sabe, tá? E depois ele vai fazer com que essa água doce não entre no organismo do pescado. Tá. Que isso, assim, quando você come aquele peixe que está com gosto assim, ou que ele esfarela um pouquinho, né? Normalmente essa presença de água. E em terceiro lugar, vai fazer com que o peixe não amasse. Porque quando Que ele vem no gelo, o gelo é importante. muito duro e pesado, você vai E colocando vai amassando, vai camadas, quebrando a fibra. vai amassando o pescado, super vai sensível, né? pressionando o intestino também, Tá. uma série de coisas vai acontecendo. Então, essas 3 coisas a lama de gelo te ajuda muito. Quando você chegou em terra, o ideal é você manter o peixe no gelo, fechado, desde que o registro da caixa fique sempre aberto. Esse é outro erro crucial. Porque essa água doce ela tem que ir embora, ela tem não que ter pode uma ficar válvulazinha dentro. que saia a água Isso, e só isso. fique a temperatura. Exato, Entendi. tá? Se isso não for possível, o ideal é que você tire o peixe, eviscere o peixe, tire todos os rastros de sangue do pescado, inclusive aquela linha vermelha que fica aqui dentro do pescado, aquilo é um órgão, é o rim, tá? Não é sangue. Não é sangue? Não, é o rim. É que o rim tem muita vascularização, Tá. então quando o peixe não é sangrado, esse sangue, ele coagula ali no órgão. Daí ele fica super vermelho, e você bota o dedo, sai sangue para tudo que é lá. Mas Sim. se o peixe estiver bem sangrado, o rim, ele vai ficar num tom cor-de-rosa e bem estruturado. Você consegue tirar ele com o dedo, ele sai o órgão inteiro. Então você vai tirar todos esses resquícios de sangue, etc. Vai limpar o peixe com vinagre para esterilizar essas bolsas de água que a escama segura muito a Isso bolsa. superficial, pega um Isso, um um negócio paninho, perfex ali por isso. dentro também, tá? Por fora só. Tá. Cuidado para não passar no olho, que senão vai esbranquiçar e tal. Entendi. E aí você vai embalar esse peixe com papel bactericida, colocar num saquinho, só vai tirar o excesso de oxigênio, não vai embalar a vácuo, nada, e vai voltar ali pro gelo. Esse peixe vai durar Que legal, dias e dias cara. e dias ali. Tá. Ou você pode depois congelar, Tá. né? Ultracongelador ou congelador normal. Pode também aproveitar esse frescor todo, porcionar o peixe e fazer o seu congelamento porcionado ou manter ele no gelo já porcionado desde que ele não fique em contato com a água doce. Entendi. Então pensa que a água é o alimento da bactéria. Quando você Sim. lava o peixe na torneira, o que botando você está mais- fazendo mais bactéria. E outra, qual Tá temperatura? servindo um banquete para as bactérias ali. Falou tudo. Entendi. Falou tudo, é isso. E aí, eu até saí um pouco antes, mas eu não sei se tu entrou no assunto do lance da maturação, Sim. Porque, cara, tem um amigo comum que eu acho muito foda, que é o Jerônimo, ele sempre fala o lance, cara, a maturação não é para agregar sabor, ela é para uma técnica de conservação, né? Você até comentou um lance ali, de que talvez, se a gente criar uma consciência de conseguir essa conservação antes de chegar nesse ponto de guarda ali, do abate, etc., a gente não precise chegar nesse ponto da maturação, né? A minha opinião é polêmica sobre isso. Eu acho que tem muito marketing, Tá. engana-se muito o consumidor. Tem uma abordagem de que o peixe maturado é melhor do que o peixe não maturado, Tá. quando na verdade nada é mais perfeito do que a própria natureza perfeita. Perfeito. Né? Então, quando você matura um peixe, o que acontece? Ele perde um único elemento, que é a água. Então, ele está com 10 quilos, ele vai para 9 quilos, ele perdeu 10% de água, ele não perdeu nenhuma outra coisa. Mas isso, a pergunta que eu tenho é a seguinte. Tu tinha comentado o lance que tem o glutamato nele ali, se fizer o processo certo e deixar alcalino, pode ser? Sim, no pH natural dele. No pH natural dele. 6,5, 6,8. Tá. Se eu faço a maturação, ele não tende a concentrar esse sabor, em teoria? Não, ele Porque tende ele perde peso. Ele tende a ressaltar o sabor principal que ficou ele no já organismo. Então, vamos dizer, pela perda de água, eu tá? tenho 10 bolinhas de sabor, né? Sim. Num espaço dessa mesa. Se eu diminuir o espaço da mesa, a bolinha de sabor vai estar... Total. Não sei se Total. deu, tu entendeu, né? Não, eu entendi total, porque o que acontece é assim, um peixe ruim, maturado, ele vai ficar pior ainda.
Perfeito, tá? tá? Você não Porque vai vai... ficar um peixe ruim concentrado. Porque pensa assim, Deus, seja ele qual for o seu, tá? Tá? Sem... Sim, fez a... Não, ele não nos deu a capacidade de reestabelecer a vida. Perfeito. Então, assim, você não vai conseguir melhorar Construir. algo que já tá ruim, entende? Ou que foi danificado. Perfeito. Ainda mais num animal que já tá sem vida. Perfeito. Então, a maturação, ela serve para eliminar o excesso de água Tá. e ressaltar as qualidades daquele pescado. Se aquele pescado tá ruim, você tá ressaltando Sim, os se ele, defeitos. se ele não fez aqui esse processo do... Até Da chegar... despesca, do bom manejo a bordo, né? Despesca seria... Todo esse ciclo de queijimê, xinqueijimê, transporte, Tá, todo esse conjunto chama-se despesca. Perfeito. Se não fez isso, ali tá 90% da qualidade do peixe. Bom, e daí você vai ressaltar o quê? O que já tem uma série de deficiências, né? Entendi. Por isso que muitos estudos e relatórios começaram a demonstrar que o peixe maturado, ele tem já uma série de problemas e no fundo, o consumidor inconscientemente, nós e todo mundo está atrás do prazer que o sabor gera, né? É aquela Entendi. coisa, nada supera o sabor, né? O sabor é uma coisa assim que ele permeia a nossa vida em muitas áreas, né? O sabor da vitória no trabalho, o sabor do amor na família, o sabor do alimento, né? O sabor de ter saúde. Então, com a comida não é diferente. Eu acho que tanto a maturação quanto a charcutaria são duas grandes ondas que vão passar e que daqui 2 anos a gente vai estar olhando para trás e falar assim, mas falava-se disso, né? Falava-se. Porque o que acontece é que as câmeras são hoje uma grande geladeira vertical, né? Sim, sim. Porque os princípios técnicos que permeiam a maturação, que é baixa umidade com baixa temperatura, para que o pescado perca água sem ter danos, porque a temperatura muito baixa vai controlar esse ambiente, eles não são respeitados em quase nenhum restaurante, né? Sim. Então você tem aquela geladeira de vidro ali linda que o consumidor se encanta, principalmente as crianças, e fala, uau, tô comendo um super peixe, quando na verdade não é verdade. E tu acha que isso... Do ponto de vista técnico, tá? Sim, sim, sim. Mas tu acha que isso, de alguma forma, por fazer, independente se é muito marketing ou não, mas eu só quero entender uma coisa. Tu acha que isso nos ajuda a vender mais o pescado e vendendo mais o pescado a gente ajuda de qualquer forma a cadeia? Ou é uma coisa que se... A pergunta é a seguinte, tu tem um... Qual que seria o mundo ideal, na tua opinião? Claro, o de fantasia, que talvez seja extremamente difícil, assim. O que tu acha que se fosse, cara, se a gente pudesse fazer isso aqui, eu acho que seria legal, assim, de fazer. Comercializar o peixe vivo. Ah, O Brasil cara, tinha que avançar nessa genial, legislação. Genial. Porque os Genial. entrepostos, né? E Genial. não só o SEASA, que tem um monte de... Tudo é importante, tá? O Projeto Amar, assim, o nosso foco é a valorização da pesca artesanal em comunidades tradicionais. Perfeito. Os outros assuntos, eles são... Desde que a gente tem esse trabalho de valorização, o resto, para mim, a gente não é ativista, não sou contra nada. Sim. A pesca industrial é muito importante, inclusive o pescado industrial ele é melhor que o pescado artesanal, porque a pesca industrial toma uma série de providências a bordo que a artesanal não toma. Tá. E as câmeras de maturação elas trouxeram uma autonomia para os restaurantes excepcional, mas eu te falo assim, de bastidores, que os bons peixes servidos nos restaurantes que tem câmera, eles estão bons não por causa da câmera, eles estão bons porque o peixe foi bem cuidado, ou porque muitas vezes o próprio chefe saiu para pescar, Perfeito. ou porque o amigo do chefe saiu para pescar e seguiu as orientações Perfeito. dele, mas não porque aquele peixe chegou ali. Sim, no final é mais um estoque que ele consegue garantir, porque só tem um fornecedor. Que também é muito importante, Sim, né? sim. Eliminou gelo, caixa de gelo, Sim. um monte de matéria-prima, mão de obra, evitou o desperdício, ou seja, a pessoa tem acesso a mais pescado, e isso é um benefício para todo mundo, com certeza. Perfeito. Mas se fosse pensar numa, não sei, já viu o conceito de rock? Se tivesse um pote com pedra, areia, né? Quando a gente tira as maiores pedras, a gente tem um resultado melhor, né? Tu acha que seria a rock disso seria conseguir ter o peixe vivo, comercializar o peixe vivo? Sem dúvida. Foda. Porque você consegue manipular. Primeiro que esse peixe ele consegue restabelecer o pH dele. Tá. Porque assim, o peixe quando ele entra no barco, ele já entra estressado. Que é a regra que tu estava comentando da natureza perfeita dele. Exato. Tá. Então ele precisa É que nem quando você sai da academia, você não chega em casa ou de um treino, ou de um dia estressante de trabalho, você não chega para você ter uma boa alimentação, um bom descanso para restabelecer
as funções corretas do seu organismo. Então você imagina esse peixe lutando, meu, ele já chega, e daí o cara faz o IQGME num momento que é inadequado também. Que aí a gente está indo para frente, Sim, mas sim, assim, sim. o ideal é que esse peixe estivesse em repouso, que é o conceito de homeostase e autopoiese, que é quando todo o organismo dele encontra-se em perfeita condição e os órgãos e todos os outros sistemas ajudam esse peixe a estar numa situação que ele estaria na natureza perfeita. Então, isso é bom, é que você me perguntou o mundo ideal, né? Vamos dizer aqui Harry Sim, Potter sim, sim. ou o Senhor Não, dos Anéis. mas eu entendi. Eu acho Mas que a resposta seria essa, seria que comercializar ele o que no... acontece muito nos países mais, né, sem querer fazer essa comparação, acho que o Brasil tem os seus desafios e é capaz de resolvê-los. E quanto mais você manter esse universo local, menos movimentar e menos transportar, melhor para o pescado. Então, se você puder manter ele vivo, né, nesses entrepostos, né? Você imagina que daí o cara vai comprar, vai resolver o IQGME ou o XinQGME ou o que ele quiser, e daí ele vai transportar. Mas assim, meu, ele eliminou toda essa parte do mar, que é o que a gente fala lá no Projeto Amar, né? No mar, quem gosta larga, só fica quem ama, porque é muito pesado lá É muito fora, né? difícil. Sim, Então, e sim. ainda o cara tem que tomar todas essas providências, tem que ter caixa, tem que ter porão, tem que ter um monte de coisa para que tudo isso possa acontecer, tudo muito complexo, né? Sim, sim, sim. E no Japão, tava comentando como é que funciona esse processo dos caras. Eles ficam embarcado, faz o desbarque, Desembarque. desembarque ali e comercializa ele nos entrepostos vivos. Ele vai pra Tem feira. uns tanquinhos assim que vai caindo água e tal, e os peixes ficam todos ali com as caixas, cada cor de caixa é de um barco, e muitas vezes os barcos contratam especialistas em XinQGME para cuidar do pescado antes que ele chegue na tua mão. Então ele saiu do barco, Isso em terra já. saiu do Tá. barco do Felipe, e quem fez o IQGME foi o Hasegawa, e você comprou um peixe. Isso é muito louco. Tem a assinatura do cara. E os preços flutuam também. Que massa, cara. Muito legal. Óbvio que é uma referência. Eu acho que assim, a gente não pode ficar angustiado com esse nível. Se a gente fizer Não, mas pequenos processos. Mas isso é arte pura, né, cara? Os caras conseguirem fazer isso Se a assim. gente fizer pequenos avanços, você sai do 2, vai pro 3. Perfeito, é isso aí. Você não precisa ir pro 11 de cara, né? Porque é muito frustrante, porque daí você não consegue, aí você se desmotiva, né? Não, e se comparar também é uma merda, né, nesse sentido, assim. E as coisas também elas são progressivas e levam tempo. Mas eu acho que assim, riscar esse pavio de pólvora e mostrar que, pô, a gente pode ir além e ser melhor, que nem a gente foi na cachaça, que nem a gente foi na cerveja Perfeito, artesanal, que perfeito. nem a gente é agora no vinho, que nem baile, o exemplo que a gente dá nos queijos, nos meles, né, de abelhas nativas, por que não na carne? O Brasil hoje tem uma carne, por que não no peixe? Né, que fala-se muito pouco, né? Exato, Então, exato. e essa base está ligada à pesca artesanal, com certeza. E se fosse falar uma mensagem, a gente tá indo pro final, infelizmente, pô, cara, Imagina. eu queria ficar muito aqui contigo Obrigado. conversando, mas se fosse falar uma mensagem, assim, principalmente pra galera de cozinha, o que tu acha que é o papel deles nessa cadeia inteira? O que a gente, como profissional da gastronomia, pode ajudar a melhorar, conscientizar? O que o Rodrigo Belora falou um negócio que eu acho incrível, que é, cara, a gente quer mudar o mundo, mas às vezes esquece que a gente precisa mudar o lugar que a gente tá primeiro. Sim. E a lista de compra é uma arma poderosíssima para isso, né? Decidir de onde vai comprar, decidir. O que nesse sentido tu acha que a gente tem o poder de melhorar, ou de ajudar, ou de... As boas escolhas, saber comprar o peixe, né? Eu acho que assim, muito pouca gente sabe comprar peixe no Brasil, né? Tá. E porque também não é ensinado, né? Como que eu escolho um bom pescado, né? Então, assim, o peixe não tem rastreabilidade, quase você nunca sabe onde ele foi pescado, como ele foi capturado, como é que ele foi transportado, o que foi as providências. Então, chega até você tem que ficar deduzindo, né, o que aconteceu com ele, né? Eu costumo dizer que, assim, aquela pessoa que você conhece vai ser seu sócio, né? Então, você vai lá, será que serve? Não, deixa eu ver a família, deixa eu ver, bom, será que o cara tem recurso? Papá, qual que é o perfil, nananã? É católico, é evangélico, gosta disso, gosta daquilo, tal. Daí, na hora que você é sócio, dá errado, né? Porque você tem que ficar... Ou dá certo, né? Depende da sua boa análise. Então, o peixe, você encontra ele, você não sabe o que aconteceu na vida dele. Uma coisa que eu acho mais louca é o que é um dos únicos alimentos que a gente caça, em teoria, porque ele tá no universo dele lá, cara, boi, etc. A gente tem um controle desde o início. Quando não é, enfim, domesticado, etc. Total. E o peixe, o pescado, em geral, ele tá lá dentro do mar, na vivenda. Total. Né? A gente não tem o controle, nem vê, é uma outra Total. gravidade, um outro universo que a gente não vê, literalmente. Total. Não, é o que a gente estava falando no início, né? Sim.
Então, eu acho que essas boas escolhas, no momento que você escolhe um pescado que teve uma captura que favorece a qualidade e depois que você sabe encontrar sinais, ele, o teu restaurante ele vai ficar mais cheio. Porque a pessoa, o teu cliente, quando comer, é assim, é inevitável. Porque é aquela métrica do sabor e do prazer que permeia a vida de todos nós. Então, você vai lembrar desse pescado muito bom, esse referencial. É como o pescador, né? Quando ele tem um peixe melhor, a vida dele não muda na hora. Mas o telefone dele vai passar a tocar mais vezes. É que nem você comprar uma caixa de morango de um produtor que você gosta. Você vai ligar para ele antes, em vez de ligar para outro produtor. E aí, se ele tiver, aí ele vai falar: olha, pô, agora tá um pouquinho mais caro. Aí você vai falar: não, mas é tão bom esse morango que ele vai ser mais caro mesmo e para mim tá tudo certo. Sim. E você repassa, porque essas ocasiões especiais merecem. Merece. Então, o peixe, a gente tem que consumir, contrariando, a gente tem que consumir menos e melhor, Perfeito. né? Tá. Você diminui o impacto e você entrega mais qualidade, Perfeito. né? E isso, o cozinheiro, ele é o elo de ligação. A gente faz vários trabalhos comunitários que não dá certo porque o restaurante, não, mas aumentou R$ 5. Bom, mas o cara fez uma série de processos que você vai entregar muito mais qualidade, vai poder trabalhar o peixe por mais tempo. Então agora a gente mudou um pouco, já uns 3 anos atrás. Sempre que a gente atua numa região, agora estava lá em Trancoso, sempre tem 1 ou 2 restaurantes coligados nesse trabalho de capacitação, porque o cara garante a compra, então o cara sai, ele Cara, sabe que alguém vai genial, absorver, cara, genial. entendeu? Genial. Porque genial. senão ele fica sem escoar, né? Não, e o restaurante tá procurando aquele cara tô- pra fazer Não isso só o também, né? restaurante, todo mundo mundo tá. quer saber de onde vem o peixe e quer comer um peixe melhor. Isso só que as pessoas simplesmente não têm acesso, né? Então na hora que essa história ela aparece, todo mundo vai querer. E se for regional, local, então, vixe, aí você elimina uma série de impactos, de transporte, de logística, de uma série de coisas. Irado. Então, acho que com certeza é saber escolher Entender e que prioritar isso daí. sim, que também Ali é é transformador. perfeito, perfeito. Cara, muito obrigado aí, velho. Sem palavras. Obrigado, Tô quero louco deixar pra o convite para fazer. vocês irem para a ilha, Com certeza. conhecer o laboratório do Projeto Amar, Com certeza. passar um dia lá com a gente, ir para o mar, ir na comunidade, ver os processos e tal, vai ser um prazer. Vai ser um prazer. Como é que a galera faz pra te encontrar ou pra saber mais sobre o Instagram, projeto? Tá? @projetoa.mar. Tá. O site agora está bem bonitinho, completo, amarpescaartesanal.com.br. Tá. E é isso. Fechou. Obrigadão, meu Valeu. irmão. Obrigado. Sem Obrigado. palavras. Valeu.